Senhor presidente, senhores deputados, deputada Antonieta Amorim, eu uso essa tribuna porque hoje é um dia emblemático, é o Dia Mundial da Água, da mesma forma que ontem comemorou-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu, como ex-presidente da empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, por mais de 7 anos ocupando a função de dirigente desta empresa que cumpre um papel extremamente importante para levar água tratada à casa das pessoas, coleta e tratamento de esgoto. Nesse dia 22 de março, criado pela Organização das Nações Unidas, designando o Dia Mundial da Água, tem o objetivo de oferecer a todos um momento de reflexão e de conscientização mundial para que possam ser criadas medidas de preservação de tal riqueza natural. O problema da escassez da água cada vez vem sendo tratada, chamando a atenção, porque a cada minuto, segundo dados divulgados pela Organização das Nações Unidas, 7 pessoas, deputada Antonieta Amorim, morrem por ingerir água insalubre. Cerca de 11% da população mundial ainda consome água retirada diretamente de leitos de rios. Diariamente, nós precisamos de 2 a 5 litros de água para atender nossas necessidades básicas. Crianças nascidas em países industrializados tendem a utilizar de 30 a 50 vezes mais água que as de países de terceiro mundo. Em pleno século XXI, existem ainda 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável. 8 bilhões de reais é o que o Brasil investe anualmente em água e coleta e tratamento de esgoto. E nós temos aqui um dado extremamente relevante. A média nacional de perda de água é de 37%. O que nós perdemos de água tratada é equivalente aos 8 bilhões que nós temos de investimento, é o que nós perdemos. Nas regiões norte e nordeste do país, as perdas de água representam, deputada Antonieta, em torno de 70% da água do planeta. Então, nós precisamos efetivamente trabalhar essa questão. 917 municípios encontram-se em emergência hídrica no Nordeste, neste momento, e para cada real em economia gerada pela agricultura, pecuária, indústria e comércio, nós temos em torno de gasto de 6 litros de água. A água consumida, dos 100% de água consumida, apenas 7,6 representa água para consumo humano, para coleta e tratamento de esgoto. Portanto, é uma questão relevante que precisa de ser tratada, e há um paradoxo. Embora nós tenhamos a maior reserva de água doce do planeta, ainda nós temos nos municípios amazônicos diversas cidades sem o acesso e a água potável. Deputado Cabalmir, já concedo a parte a Vossa Excelência. Para cada 1 quilo de carne produzida, tem-se em média 6 mil litros de água. Então, são avaliações extremamente importantes que nós precisamos de fazer para que esse bem tão precioso, que representa a própria vida, deputado Cabalmir, ele continue preservado, e o Brasil ainda tem um débito muito grande com a questão do saneamento, notadamente com o serviço de coleta e tratamento de esgoto, sabendo-se que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, para cada R$1 investido em saneamento, se economiza de 4 a 5, né, na questão da saúde. Concedo com muita satisfação a parte da Vossa Excelência. Deputado Barbosinha, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, primeiro, pela excelente e brilhante ideia, né, de lembrar dos nossos mananciais num dia tão importante como hoje, que é o Dia da Água. Mas também, deputado Barbosinha, eu fiz esse aparte a Vossa Excelência para fazer aqui uma reflexão da preocupação
com a tramitação no Senado, numa comissão no Senado, a informação chegou ao meu conhecimento, da possibilidade do presidente Michel Temer e o Congresso Nacional de privatizar o nosso aquífero Guarani. Se isso for verdade, é uma notícia que chega, mas existe essa informação, pode ser um fake, pode ser uma notícia que não é oficial, mas existe esse comentário, deputado Barbosinha, dessa questão da privatização do aquífero Guarani, da venda, inclusive dessa água doce nossa aqui, para países estrangeiros. Se isso ocorrer, nos deixa muito triste, porque é um bem natural, é um patrimônio nosso do povo brasileiro, e nós devemos ter o maior zelo, o maior carinho com a questão dos nossos mananciais, desse patrimônio que é a nossa água doce aqui no Mato Grosso do Sul, e do nosso país, na verdade. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, cumprimento pela fala de Vossa Excelência no dia de hoje, mas gostaria de deixar essa observação, porque eu ouvi falar dessa possibilidade lá no Congresso Nacional. Eu agradeço, deputado Cabalmi, por trazer esse assunto, e é importante prestar um esclarecimento, porque diversas pessoas me encaminharam pedindo esclarecimento, e eu tive oportunidade de pesquisar. Na verdade, é boato. São fakes que foram criados, porque não tem sentido nenhum, o governo brasileiro negociar esse patrimônio do Brasil e do mundo, que é o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, sabendo que a água, deputado Cabalmi, ela faz parte da composição de nossas células, tecidos e órgãos. 70% estima-se de um ser humano, 60% do corpo seria composto por água. No recém-nascido, essa quantidade é de 74% a 80%. Portanto, eu uso essa tribuna para poder prestar uma homenagem a todos aqueles que trabalham com o serviço de levar água à casa das pessoas, sejam os sistemas autônomos que nós temos em 10 municípios, Águas Guariroba na capital do estado, mas notadamente o meu abraço a todos os irmãos e irmãs da Sanesul, empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, que leva vida a 68 municípios do nosso estado, chegando praticamente nas áreas urbanas, com a totalidade do serviço de fornecimento de água e numa grande ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Eu finalizo, deputado Cabalmi, fazendo um link com a segurança pública. Em Paranaíba, nós tínhamos oportunidade de fazer entregas de viaturas, deputado Amarildo, e ao lado de um reservatório com água. E aí, deputado Cabalmi, eu fiz uma analogia, dizendo que água e segurança tem muito a ver. Eu dizia que a água, quando ela chega à casa das pessoas, é um processo natural, normal. Ninguém sente falta dela. Mas basta um dia, 2 dias de falta de água para ver o caos que ela instala. Da mesma forma, a segurança pública. A população, o cidadão não está preparado para viver sem segurança pública. E nós presenciamos no Espírito Santo a ausência que a segurança pública ela proporciona. Um dia, uma semana, 15 dias sem a segurança pública, nós temos o caos instalado. Portanto, faço essa analogia para celebrar e comemorar com todos os irmãos que trabalham no serviço de levar água potável à casa das pessoas, aqueles que tratam e coletam o esgoto e devolvem à natureza, preservando o bem mais importante que nós temos na nossa vida, que é a água. Conceda a Vossa Excelência, deputado Amarildo, a parte com maior satisfação. Deputado Barbosinha, não dá para passar em branco uma data tão importante como essa, pela importância que tem a água na nossa vida. Então, é providencial e oportuno a manifestação de Vossa Excelência. Eu queria apenas ressaltar, porque toda data, quando é instituída, ela é para ser comemorada, mas eu sempre encaro mais no campo da reflexão sobre o assunto a qual se refere aquela data. Nós estamos vivendo momentos de preocupação. O Brasil é uma das maiores reservas hídricas do mundo, do planeta. E o nosso estado é um estado que, dentro do Brasil, que já é uma potência hídrica, é um estado que tem um dos maiores reservatórios de água, seja no aquífero Guarani, sob os nossos pés, ou seja nos córregos, nos rios, ou nas 2 bacias hidrográficas das mais importantes do mundo, que cortam o nosso estado, que é do Rio Paraguai e do Rio Paraná. Portanto,
Nós que somos legisladores, homens públicos principalmente, temos que encarar com muita responsabilidade tudo que se refere a qualquer tipo de política implantada dentro do Estado que possa comprometer essa reserva, esse patrimônio que nós temos, que são os recursos hídricos. E vejo com preocupação a questão do aquífero Guarani. Volta e meia em debate a possibilidade, o interesse que se tem. Logicamente, essa coisa de privatizar, não, a Constituição Federal, ela veda, você tem que fazer uma ampla discussão, não é assim tão fácil. Mas existe, obviamente, um interesse muito grande, principalmente das multinacionais, nesse reservatório de água que poucos países no mundo detêm essa riqueza que o Brasil detém, e aqui o Mato Grosso do Sul é um estado que nós somos privilegiados também, que estamos sob o aquífero. E também, isso é uma ameaça. E é também uma ameaça a questão que eu vejo com muita preocupação, volto a frisar, a questão da extração do gás de xisto, que coloca em risco também esse patrimônio que nós temos pela técnica utilizada para a extração do gás, que é a do fraturamento hidráulico, que compromete e muito. Então, eu quero fazer uma parte de Vossa Excelência, no sentido de parabenizá-lo por abordar essa temática tão importante, mas também de que a gente possa colocar nessa manifestação a preocupação que nós temos com relação à preservação dos recursos hídricos, que são gigantescos e um dos maiores patrimônios que o nosso Estado tem. Muito obrigado pela parte, parabéns pela manifestação. Vossa Excelência disporá, aliás, não dispõe mais de tempo, peço que em um minuto faça o encerramento. Eu finalizo, senhor presidente, agradecendo e incorporando a fala do deputado Amarildo, e apenas, senhor presidente, fazendo um registro importante do período em que fui presidente da Sanesul, registrar, deputado Amarildo, que talvez um dos pontos mais marcantes do governo do presidente Lula foram os investimentos na parte de saneamento. Mato Grosso do Sul foi um estado muito privilegiado em relação à questão dos investimentos no saneamento. A cidade de Corumbá, Ponta Porã, Dourados, Três Lagoas, deputada Antonieta Amorim, receberam do Programa de Aceleração do Crescimento, somados aos investimentos da recuperação da Sanesul, investimentos extremamente importantes, e fazer o registro da participação da Fundação Nacional de Saúde. Papel importante da FUNASA no atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes. Portanto, nossas homenagens a todos aqueles que trabalham com a vida, que levam água potável à casa das pessoas, que coletam e tratam esgoto nesse 22 de março. O nosso registro, os nossos agradecimentos. Muito obrigado, senhor presidente.